Galera, Asta e Uno finalmente chegaram até o boss final, e a maior batalha de todas finalmente vai acontecer, porque Black Clover voltou, e voltou muito melhor. Quer saber tudo o que aconteceu no capítulo 170? Então vamos nessa. O capítulo começa com essa capa maravilhosa de alguns touros negros, junto de outros personagens importantes como o Yuno, a Mimosa e o Lib, todos caracterizados com o tema cassino. Mas não deixe o decote da Noelle e da Mimosa te distrair, porque existe uma questão bem mais incomum aqui. Será que o Yuki Tabata fez alguma parceria com alguma casa de aposta e a gente não tá sabendo? Bem curioso. Mas vamos ao que interessa, porque a primeira página já traz os arcanjos do Lucius sendo dizimados nos céus da capital do reino de Clover. Então o narrador questiona se essa mudança no rumo da guerra, com o Asta e seus amigos avançando sem parar, seria por causa da magia do Yuno. Olha aí o cara fazendo propaganda de novo pro seu personagem preferido. Lembrando que a magia do Yuno nerfa a magia dos inimigos, enquanto aumenta a magia dos aliados. Então dando o braço a torcer aqui, essa é uma baita magia. É tanto que eu acredito que sim, isso tá se desequilibrando no campo de batalha. E é só por isso que o Lucius não venceu ainda. Só que uma coisa é retardar o inevitável, outra bem diferente é evitá-lo. E é aí que entra o Asta, porque a partir do momento em que ele aparece em Clover, muda tudo. Ou pelo menos é esse que o grande vilão, o Lucius Ogratz, quer que a gente pense. Só que todo mundo tem um limite. E com o Yuno, o queridinho do Yuki Tabata, que claramente ele quer colocar como o próximo Rei Mago, não é diferente, porque a sua barreira mágica já parece estar bem esgotada. Tanto que ela não consegue mais evitar as dezenas de ataques dos arcanjos do Lucius, que estavam destruindo a cidade constantemente. É aí que a cidade inteira começa a desmoronar, o que deixa tanto o Asta quanto o Yuno bem preocupados. Afinal, tem muita gente ainda ali embaixo, como esse cara e também esse, além de dezenas de cavaleiros mágicos que não conseguiram fugir ainda, e estão lutando, dando tempo para que a população seja evacuada. O engraçado é que a cada capítulo, essa gente toda parecia só meia dúzia de gatos pingados, mas na realidade, essa massa parece bem maior que a população de Kingsland, porque já passou um tempão e ainda tem gente ali correndo pra lá e pra cá. É tanto que o mangá mostra, além do pomposo Rei Kira, que estava prestes a ver as paredes e o seu castelo cair na sua cabeça, também muitas pessoas sendo evacuadas da cidade às pressas, em balsas, carruagens e até tapetes voadores. É um deus nos acuda do caramba, e todo mundo tá correndo pra salvar sua vida. Yuno se pergunta o que o Lucius estava tentando fazer nos céus do reino de Clover, com toda aquela magia insana. E por que ele queria a cidade embaixo daquilo, em pedaços? E é aí que o Asta responde que os caras incríveis da Terra do Sol lhe disseram que o vilão faria uma magia incrível e poderosa nos céus da capital, e que aquilo iria tornar o seu plano realidade. Nessa hora, vemos uma imagem panorâmica da cidade, sendo sugada para os céus em direção a raios que tomam a forma de uma espécie de árvore gigante de pura energia mágica, enquanto Lucius sorri no trono da sua fortaleza voadora. Mas afinal, que plano é esse que o vilão tá tramando? Se o mangá não deixa claro, é trabalho da gente aqui especular. Então se eu tivesse que apostar, eu diria que o Lucius está levando todos esses escombros da cidade para os céus, porque ele vai fazer exatamente o que o Nagata e o Madara fizeram lá em Naruto Shippuden, uma espécie de Shibaku Tensei, jogar essa rocha gigante contra o solo. Mas por que ele faria isso? Se a gente for pegar o filme de Black Clover, a Espada do Rei Mago, como exemplo, mesmo não sendo canônico, por lá, o grande vilão chamado de Conrad Leto pretende usar a espada Eusdócia para atingir as veias de mana no solo, que no mundo de Black Clover são como falhas sísmicas, que podem resultar em grandes terremotos. E assim como no filme, o plano do Lucius pode ser exatamente esse: dizimar o reino de Clover inteiro ao estilo Madara, só para mostrar pro resto do mundo quem é que manda. E depois disso, ninguém poderá se opor a ele, mesmo com a presença do Asta. Porque pensa comigo, dominar o mundo, mesmo usando arcanjos e clones super poderosos seus, vai demorar demais. Por outro lado, quando você mostra que consegue fazer uma bomba atômica, faz ela explodir bem em cima da cabeça dos inimigos, não existe uma demonstração melhor para o mundo que você é quem manda. Então, partindo dessa teoria, eu acredito que veremos Asta e Yuno finalmente suando juntos, não do jeito que você imagina, mas para fazerem um combo super poderoso para tentarem impedir que esse meteoro atinja o reino inteiro. Outro detalhe que eu quero mencionar aqui é o quanto essa pausa no mangá fez bem para o Yuki Tabata, porque o traço dele voltou muito melhor. Tanto que essa página aqui não deixa a desejar em nada, em comparação com o Deus Murata, e poderia tranquilamente ser uma página tirada direto de One Punch Man. Mas isso é o que acontece quando o cara que é um gênio recebe um tempo a mais dos editores para trabalhar com calma. Mas por que eu acho que o Lucius tá fazendo Shibaku Tensei? Porque são muitos os detalhes que indicam que isso vai acontecer. Primeiro, que o Yuki Tabata traz diversas referências de Naruto em sua obra. Segundo, que tudo que sobe tende a descer. É simplesmente a lei da gravidade, e nem a magia mais forte consegue evitar isso. E terceiro, que na página seguinte já vemos as reações das pessoas no solo, vendo que aquelas rochas se amontoando nos céus só podia ser o verdadeiro apocalipse. E se você pegar essas mesmas reações e colocar do lado da reação da galera de Naruto, no momento em que o Madara manda vários meteoros na cabeça deles, as caras de medo são iguaizinhas. Já comenta aí embaixo se você também acha que isso vai acontecer mesmo, ou eu que tô ficando lelé da cuca. Vemos que Ryu, Charlotte e William, mesmo com todos ao seu redor perdendo as esperanças, seguem lutando
chegando além do próprio limite, contra os clones do Lucius. Will diz que aquilo nos céus parecia uma pintura, que me lembrou muito aquela cena do Deidara admirando a arte de outra pessoa, do Itachi. A Charlotte fala que ainda não pode morrer, porque ainda tem uma coisa importante pra fazer. Será que ela tá se referindo ao encontro amoroso que marcou com Sukehiro? Já o William diz que vai proteger esse país até o fim. Só espero que ele tenha algum poder escondido, além desse pé de laranja aí que ele fez. Senão ele não vai durar 2 minutos. Mas tá tranquilo, né? Porque em Black Clover ninguém morre. Essa é a verdade. Enquanto isso, nos céus da capital, o Asta e Yuno falam que precisam voar rápido e chegar até a fortaleza do vilão, para evitarem aquele destino. Nessa hora, vemos que o Shogun lá da Terra do Sol tá observando tudo com seu poder ocular, e chega a dizer que só 2 pessoas que podem impedir que o Lucius se torne vitorioso. Adivinha quem? Engraçado que antes era só o Asta, a anomalia desse mundo que podia atrapalhar os planos do Lucius. Tanto que o vilão tratou de dar cabo dele na primeira oportunidade. Só que agora, o autor tá vendendo a ideia a cada novo capítulo que o Yuno também é especial e essencial nessa batalha final. Mas eu nem tenho nada contra isso, desde que lá na frente o Tabata não use esse argumento para fazer o Yuno mais merecedor de ser o próximo Rei Mago que o próprio Asta. E é bem capaz mesmo que isso aconteça, porque pensa comigo, até agora o Asta só conseguiu ajudar mesmo os próprios Touros Negros, enquanto o Yuno já ajudou todo mundo do Reino de Clover, distribuindo a sua magia, sem falar que ele ainda teve a Mimosa fazendo propaganda dele pro reino inteiro. Na página seguinte, vemos um clone do Lucius falando que o Asta não ia passar dali, e rapidamente, os 4 clones restantes cercam o Yuno e o plebeu Gasguito, a fim de segurar eles o máximo possível. Só que a virada acontece quando o restante dos Touros Negros chega no campo de batalha, com direito até a fala de efeito do Finral, dizendo que nas batalhas o Asta sempre chegava primeiro. E isso é bem verdade mesmo, porque se a gente for pegar o histórico dos Black Bulls, essa é uma das maiores estratégias do esquadrão, mandar o Asta na frente, já que ele é um verdadeiro tanque, e eles chegarem depois, quebrando tudo, como reforço e time de suporte. Sekri e Finral partem pra cima de um clone do Lucius, aliviando para o Yuno, enquanto Zoro e Charme se encarregam de lidar com outro clone que estava importunando o Asta. O bom é que se deixar a dupla de irmãos, lidando cada um com um único oponente, mas é como disse um dos clones do Lucius, se eles não estavam conseguindo passar por 4 clones deles, o que eles iam fazer contra o original, que é muito mais forte? Só que essa fala é meio arrogante, e até estúpida na verdade, sendo que a gente não viu quase nada ainda do que o Asta pode fazer, sem falar que eu já mencionei nas análises passadas que o Yuno tá escondendo sim um poder muito apelão, vindo do seu novo Grimório, e que ele só não usou antes, quando estava encurralado pelos clones, porque o Asta chegou para equilibrar a luta no campo de batalha, mas com certeza ele vai usar contra o boss final. Pode anotar aí. Na página seguinte, vemos que os Touros Negros conseguiram chegar em todos os campos de batalha. O Gaut chegou até o Rio. A Grey e a Vanessa chegaram na casa do Silva, e vimos até a nossa querida Noelle, pena que foi pequenininha, lá no fundo da imagem, lutando contra sua mãe, a Arcee Silva. E Tiki e Nat chegam até o líder dos Touros Negros, que se a gente for lembrar bem, tava bem acabado. E eu tenho até minhas dúvidas se ele vai continuar de pé lutando. Já o Gordon foi ajudar o William e a Charlotte. E aqui vemos um detalhe bem interessante, porque o Gordon parece que anulou as maldições da Charlotte e as do William. Como assim? Que ele podia fazer esse tipo de coisa por causa da magia do seu clã, e por ele estar bufado de anti-magia, a gente até imaginava. Mas fazer isso com esses dois aí é outra história, porque se por um lado eles vão poder agora lutar sem amarras, com a força total, que vai ser até muito da hora, por outro lado, Black Clover cai de novo naquele mesmo problema de sempre, que eu tô cansado de falar aqui, que é o fato de nada ter consequências reais na história. E quando as consequências vêm, ou elas são rasas ou não duram muito, como vemos aqui. Na página dupla, vemos o Magna, o Luck e o Henry dentro daquele Megazord dos Touros Negros, varrendo os céus da capital, com corpos derrotados dos arcanjos e alguns clones do Lucius. Eu só me pergunto, cadê a Mimosa nessa hora? Pra contar pra todo mundo que o Asta chegou e são os Touros Negros que estão salvando a vida de geral ali na capital do Reino de Clover. Detalhe, que embora não tenha sido mostrado aqui, a antimagia do Asta também anulou, não sabemos ainda se temporariamente ou não, a maldição jogada em cima do Henry, porque além dele mudar de visual, ele passa a controlar a magia ao seu redor, que antes era absorvida por ele involuntariamente. Porém, se o Yuki Tabata souber trabalhar esse personagem a partir daqui, mesmo que ele não volte a perder o controle da sua magia, o Henry pode se tornar um dos personagens mais apelões da obra. Basta lembrar o que o Nagato, lá de Naruto, conseguia fazer absorvendo o chakra dos inimigos. O problema é que o autor não se segura e tira mais uma consequência e desvantagem de personagem que poderia trazer mais peso para a sua obra. Mas fazer o que, né? Outra coisa que eu queria ver em Black Clover era o limite do Asta, porque qualquer outro personagem, tirando esse aí, ficam sem mana, correm risco de perder a vida, mas o Asta não. E sequer vimos ele ficar sem anti-magia durante a obra toda. Tirando esse momento aqui, ele ajuda o Sukehiro nessa luta insana contra um dos irmãos Ogrates. Só que ela tá muito mais ligada ao fato de que o Asta ainda não tinha um voto vinculativo com seu demônio do que um limite para sua energia antimágica. Só que se a gente for pensar bem, todo tipo de energia, mana, magia, chakra, em qualquer universo shonen tem algum tipo de limite, mas o Asta não. É por isso que eu espero que o autor mude isso, fazendo o nosso protagonista passar pelo menos alguma dificuldade contra o Lucius. O capítulo infelizmente termina com o Asta e o Yuno voando em alta velocidade e fatiando o último clone restante do Lucius, para depois voarem direto para a Fortaleza Voadora para finalmente enfrentarem juntos o boss final. Mas será que a partir daqui é só moleza? Eu espero sinceramente que não. E você? Deixa sua opinião sobre o capítulo aí embaixo e já ativa as notificações, porque amanhã tem review do capítulo 371, que eu já li e posso te garantir que é uma grande pedra
personagem vai brilhar. Ou melhor, queimar tudo, literalmente. Obrigado por ter assistido até aqui e valeu!